tendência que nós temos é achar que estamos fazendo tudo, mas muitas vezes tem aquele básico que ainda não está bem feito e nós precisamos olhar para esse básico bem feito e ver o que é possível ainda fazermos, ok? Vão chegando aí, gente, tem gente ainda entrando. Hoje nós estamos um pouquinho distantes, eu estou em Nova York, feliz por estar aqui com vocês e também porque hoje é um marco, né? Todo profissional, toda profissional sonha em poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, é uma colheita de uma plantação que a gente vem fazendo e poder trabalhar de qualquer lugar do mundo é muito bom. Hoje eu estou aqui com algumas amigas, nós estamos aqui perto da Times Square e tirei 2 dias da minha viagem para fazer alguns eventos presenciais. Eu estou num coworking aqui muito bacana que chama Nomad. E é sobre isso, gente. O digital permite exatamente esse tipo de flexibilidade e uma liberdade geográfica para que a gente possa viver e trabalhar de qualquer lugar. Então, vamos lá, vamos começar. Queria falar um pouquinho rapidamente sobre mim. Me chamo Vanessa, sou casada, tenho 3 filhos, Daniel, Vitória e Maria Lúcia. Temos uma agência de marketing digital, eu e Natália Egger, minha sócia, e a nossa intenção, nosso propósito maior é trabalhar com mulheres maduras e experientes que têm uma jornada longa no offline. E essa intenção, esse propósito, que para nós é muito especial, nasceu há mais ou menos 10 anos, lá em 2016, quando eu tinha já completado uma carreira acadêmica, trabalhando em universidades, e conheci o marketing digital depois do meu doutorado e vi que ali tinha uma oportunidade muito bacana de poder continuar dando aula. Na verdade, sempre fui professora e entendi que aqui, essa telinha, poderia se transformar numa substituição lá daquela sala de aula que eu sempre trabalhei. E aí fui buscar, então, conhecimento e suporte e informações para que eu pudesse estar aqui hoje, passados 10 anos, trabalhando e passando um pouco da nossa experiência para vocês e a visão de como uma profissional experiente pode começar, porque foi a dor que eu tive lá em 2016 e com vários fluxos, várias tentativas, entendi que no mercado precisaria alguém maduro, com conhecimento, pudesse aqui, ó, pegar na mão de vocês e dizer, vamos lá, porque é possível sim trazer conhecimento e experiência para o mercado digital de uma maneira, ao mesmo tempo que eu digo que ela é séria, mas não é séria no sentido de ser rígido, né? É sério no sentido de ser comprometido e de você poder fazer daqui um ambiente próspero, não apenas sob a ótica financeira, mas também sobre a questão do propósito, né? Então, é para isso que a gente está aqui, estamos hoje no nosso time, eu, a Natália e a Anne, aqui com o comercial, para dar suporte para vocês no que nós viemos nos propor a fazer, ok? Então, pessoal, eu preciso que vocês peguem papel e caneta, porque hoje vai ser uma coisa prática, tá? E muito especial, porque quando nós criamos o nosso método delas, nós pensamos em algo que pudesse dizer para a profissional o seguinte: olha, mulher, você tem já uma experiência, um conhecimento, você não quer começar do zero, né? Então, vocês não estão aqui começando do zero, porque vocês já são especialistas naquilo que fazem, vocês já têm uma autoridade presencial, vocês já são reconhecidas no nicho, no mercado que vocês têm. Então, eu não sei se vocês são aqui professoras, médicas, advogadas, fisioterapeutas, artesãs, especialistas em cozinha, em crochê, não sei qual que é a especialidade, se vocês quiserem, convido a participar aqui no chat, colocar o que vocês fazem, para que a gente possa até dar alguns exemplos mais específicos, tá? E independente do que você faz, há aquilo que é o básico para começar. É mais ou menos como você começar a construir uma casa. Quando você está construindo uma casa e a casa ainda não está 100% pronta, e se você quiser mudar para aquela casa ainda em obra,
Qual é o básico que você tem que ter numa casa para que você possa morar nela? É o quê? Uma cozinha funcionando, né? Uma pia, um fogão, um banheiro e um quarto. É o básico que qualquer ser humano precisa para entrar numa casa e ela se tornar habitável, independente se ela está decorada ou pronta, com jardim pronto ou não. E aqui no digital é muito a mesma coisa. Quando você olha profissionais aí que ensinam a fazer A, B ou C, existem muitos caminhos e é muito importante que você tenha muitas ações, mas o básico precisa ser iniciado. Este básico, que é analogicamente ali a cozinha, o banheiro e o quarto, a gente chama de estrutura, a gente chama de feijão com arroz, que é aquele primeiro ciclo onde você vai fazer as ações que são preponderantes, né? Porque tudo é importante, né, mulher? É importante que você tenha tráfego, é importante que você tenha é, postagens recorrentes, é importante que você faça lives, é importante que você tenha um contato com a sua cliente, com o seu lead, é importante que você olhe para o seu produto, mas isso tudo pode acontecer um pouquinho mais à frente. A gente precisa criar uma estrutura básica primeiro, para depois dar esses passos, tá? Então, vamos lá. Há aqui, então, um paradoxo, né? Se a gente olhar, quando mulheres experientes e maduras resolvem trazer o seu conhecimento para o digital, há um paradoxo, porque ao mesmo tempo que você vai vendo ali pessoas que já estão muito, no nível muito alto de desenvolvimento do digital, fazerem 5, 6, 7 movimentos concomitantes, né? E aí você vê uma pessoa que tem experiência lá, o Joel J, por exemplo, né? Fazendo live, fazendo 10 postagens por dia, fazendo stories, fazendo caixinha e evento presencial, aí a gente olha e pensa, não, mas como assim? Ele tem clone, né? Ele tem um clone aí, porque não é possível, parece que tem 10 ações concomitantes. Na verdade, aquilo é uma estrutura muito bem organizada, né? É uma estrutura em que você pode instalar para você, mas você vai instalando em blocos para que você tenha essa base bem estruturada. Só que a maioria das pessoas que começa no digital faz o quê? Chega ali, cria movimentos no digital e acaba que não dá conta. Ou você é uma profissional que tem escritório, tem um consultório, né, para dar aula, para atender clientes, e eu esqueci de pegar minha água. Quando você termina de atender um paciente ou um cliente, você corre para fazer um stories. Depois você termina de atender uma pessoa presencialmente ou digitalmente, você corre para fazer uma live, né? Então você fica nessa dor. É um jeito muito específico e você faz aquilo de forma repetida, você começa a se frustrar, porque a sensação que você tem é que outras pessoas com muito menos conhecimento que você, né? Muitas vezes menos idade também, menos experiência de vida, menos visão madura, parece que começam a ter destaque naquele nicho, naquela. Começam a ter destaque e serem muito bem remuneradas, né? Enquanto que você tem uma bagagem gigante, que tem muito a entregar, fica ali com essa dor, não sabe por onde começar, né? Anda em círculos, cai no quinteto de conteúdo, que a gente chama, que é fazer lives todos os dias, stories, caixinha, feed e stories, né? Então, assim, Reels, desculpa. Esse quinteto de conteúdo, ele é importante e necessário, mas a gente chama até aqui carinhosamente de quinteto fantástico, né? Porque aquilo suga o nosso jeito de uma tal maneira, né, mulher? Parece que você fica naquilo ali meses, né, criando conteúdo, tal, e parece que ninguém chega, parece que ninguém compra, parece que as pessoas vão ali, curtem e muito mais tem curtida de familiares e amigos do que de pessoas que realmente têm potencial de comprar de você. Então isso é um caminho quase toda mulher passa quando ela decide trazer o seu conhecimento para o digital, ficar neste quinteto do conteúdo muito tempo. E a jornada não fecha, né, mulher? Porque o que você quer é começar a mesclar isso. E muitas de vocês não vão parar de atender, não vão parar de dar aula, não vão parar de atender clientes nem pacientes. Muitas de vocês não vão parar totalmente o que estão fazendo no consultório, na clínica ou no escritório, né? Muitas de vocês vão começar a fazer uma transição
Então, esse primeiro ciclo é justamente para você olhar para aquilo que você construiu de conhecimento, entender de que forma que aquilo pode ser organizado, né? Porque para não vir de qualquer jeito para cá, então há um método para você tirar isso da tua cabeça e colocar à disposição das pessoas, e de modo que você daqui a pouco consiga, em algumas semanas, consiga ter essa organização e esse conteúdo para transformar a vida de alguém. Quando a gente fala transformar, mulher, não é necessariamente uma transformação gigante de uma vez só, né? O mercado digital aceitava, há 10 anos atrás, aquele produtão Frankenstein, né? Que é aquele produtão que tinha tudo. A cliente comprava o produto, clicava e tinha lá. Gente, o primeiro curso digital que eu fiz foi com Conrado Adolfo, em 2013. Tinham 438 aulas. Vocês imaginam que loucura que foi isso? Cada aula não era curta, não, eram aulas de uma, 2 horas. Então, assim, o Conrado é um acadêmico do digital, né? Ele atende hoje outras empresas, enfim. Mas por que eu estou falando isso? Naquela época, isso era aceitável no digital. Hoje, se você criar um curso que a gente chama de Frankenstein, com 38, 40 aulas, as chances são de as pessoas não chegarem até o fim são enormes. Então, hoje, o conhecimento ele precisa ser trabalhado, a gente fala de produtivizado, né, ou empacotado, de uma maneira mais rápida, mais prática. Ninguém quer perder mais tempo assistindo 3.000 horas de aula, né? Quem tem disponibilidade para assistir 3, 4.000 horas de aula, senta num banco da graduação de uma universidade, né, de uma instituição de ensino superior e vai fazer uma graduação. Então, aqui o digital são para pequenas soluções, para ponto A e ponto B de uma forma prática, que possa ajudar as pessoas de alguma maneira. E essa mentalidade de pegar o seu conhecimento e olhar para ele, de que forma que eu posso fatiar o meu conhecimento e ajudar as pessoas a solucionarem pequenas dores, é o que mais está tendo sucesso hoje no digital. Tá? Então, pequenas soluções sem querer fazer um produto de uma vez só, porque aí a jornada começa a fechar. Você segue nas suas ações, você tem soluções mais enxutas e as pessoas começam a se interessar por aquilo. Então, é possível pensar, mulher, que existe aí um falso diagnóstico, né, que o mercado vende para vocês, tá? Esse falso diagnóstico, ele é composto por ações que muitas vezes não são para o momento de vocês. Então, a gente encontra toda semana mulher que diz, mas eu comprei o curso com fulano, ou a mentoria com ciclano. São ótimas pessoas, são ótimos profissionais, porém, nem tudo que está à venda é para o seu momento, tá? Então, esse olhar, ele precisa ser muito apurado, e a gente encontra sempre, eu e a Natália, encontramos sempre mulheres que chegam para nós com isso. Mas eu comprei mentoria e não funcionou, porque não teve a implementação, porque não teve um olhar prático para aquilo, de forma que você criasse primeiro a sua base, né, voltando para casa, faz a sua base bem feita, e aí depois você vai impulsionar o seu conteúdo e as ações seguintes que vão ser, que somadas à estrutura, vai gerar resultados significativos para você, tá? Então, mulher, nós tivemos aqui N cases, né, de pessoas profissionais que passaram por nós, que vocês podem encontrar lá no nosso perfil do Instagram. A Priscila Pereira, que que era uma corretora de imóveis, se intitulava corretora de imóveis, e nós encontramos ali no perfil dela um ativo escondido, e que era a forma como ela lidava com os clientes, e hoje ela se posiciona como estrategista de investimentos de estúdios, são pequenos imóveis na região do coração ali de São Paulo, Paulista, Jardins, Itaim, etc., que tem resultados bons também, e que se permitiu olhar para esse ativo digital e implementar a sua estrutura básica. Bem como também a Débora Bert, que é uma outra cliente nossa, nutricionista, que já tinha passado anos, praticamente 2 anos, fazendo conteúdo, criando conteúdo, lá no quinteto de conteúdo, e não vendo resultados. Então, nós olhamos para o posicionamento dela, criamos um posicionamento diferenciado e aumentamos o ticket dela, então ela passou a se valorizar um pouco mais,
criamos essa mentoria para ela e ela hoje tem resultados muito bons ali na região do sul do Brasil. Temos várias outras clientes, vocês podem encontrar ali, se precisarem cases, tá? Para a gente estar compartilhando, né? E agora, gente, eu falei que hoje ia ser mão na massa, né? Mão na massa, prática, para que vocês entendam o que é essa estrutura que a gente tanto fala. E cada pergunta, cada uma das 7 perguntas que eu vou fazer aqui, vocês vão responder, podem responder na cabeça de vocês, podem responder num papel, tá? Podem responder no chat. A gente gostaria muito que esse chat tivesse uma movimentada hoje, tá, pessoal? Que não ficasse assim só eu falando sozinho aqui, tá? Eu pediria 2 coisas, que fiquem bastante à vontade para fazer intervenções, né? Pedir esclarecimentos, tal, e que as perguntas fossem bastante pontuais, né? E que a gente pudesse partir de uma pergunta para outra. Temos, então, aqui o desafio de passar entre as 7 perguntas e, no final, a gente fazer um fechamento, tá? Para cada pergunta, mulher, eu vou mostrar aqui para vocês a nossa sequência de perguntas, tá? Você não precisa mostrar para ninguém se você não quiser, não quero falar, não quero escrever, ok. Então, só escuta e analisa se você já tem isso implementado no seu negócio digital, ou, Vanessa, não comecei nada ainda, eu tenho 20, 30 anos de profissão, de experiência, mas não comecei nada. Então, você vai já começar da forma certa, tá? Que é começando a criar uma estrutura básica, aquela lembra da tríade, banheiro, cozinha e quarto, né? Para depois, não adianta ter uma sala linda, ter um jardim maravilhoso se não tem onde dormir, né? Não adianta ter um escritório lindo, não adianta ter uma cama maravilhosa, um quarto decorado se não tem onde fazer um café, uma comida. A casa é você poder ter esse tripé de descanso, higiene e alimentação, né? O digital, gente, é a mesma coisa, né? O digital tem aqui um básico que vocês vão saber agora o que é esse básico, tá? Então, mulher, eu vou pedir para que vocês me deem aqui alguns segundos para eu compartilhar aqui o nosso material. Fica fácil, né, para você olhar, fica didático e vocês vão poder, inclusive, se quiserem fazer print aí, marcar a gente, né, para ajudar a gente a disseminar aqui este webinário muito especial para mim, diretamente de Nova York. Gente, estou tão feliz de estar compartilhando isso com vocês. Esse aqui tem um conhecimento ouro aqui, tá, gente? É um diagnóstico bem especial que vocês vão entender o que a gente fala. Estão conseguindo ver uma tela preta com onde está o bloqueio nas vendas do seu produto digital e eu pequenininho em algum canto aqui da tela? Sim? Então vamos lá. Natália e Iane estão aqui no suporte. Qualquer coisa, me chamem aqui se eu estiver falando sem mostrar a tela, ok? Está ok, dá de ver sim. Show, obrigada. E aí, vamos lá então, gente. Onde será que está esse bloqueio, né? Ai, Vanessa, mas eu estou tão cansada, parece que eu peguei todo o meu conhecimento de uma graduação, 2 especializações, um mestrado, e aí eu voltei para fazer mais uma especialização, e aí tem gente que acha que precisa de mais uma graduação, e mais isso, e mais aquilo, e entra no ciclo eterno da compra do conhecimento, sem, colocar, arregaçar a manga e começar a entregar. Gente, há aqui um princípio, né? É um princípio da física quântica, é um princípio bíblico, é um princípio de... Tem umas 6 correntes aqui de entendimento que dizem que se você não entrega, você só recebe, você não entra no fluxo da prosperidade. Existe esse princípio e ele precisa ser respeitado. Então, eu sei que aqui eu estou falando com mulheres que têm muito, muito a contribuir. Mulheres, se a gente não abrir a boca, aquilo que era para ser propósito apodrece. Ai, 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 essa frase ela veio como uma seta na minha cabeça quando eu li essa frase há alguns
8 anos atrás, porque a gente fica se boicotando. Ah, mas eu só vou para o digital quando eu tiver com tomado Monjauro, né? Daqui a 6 meses. Não, agora eu estou com cabelo branco, não posso. Ah, agora a minha unha está feia. Não, agora não tem uma imagem bonita aqui atrás, né? Eu não estou em Nova York, né? Como a Vanessa. Gente, eu comecei lá de casa, um cantinho da minha casa, pequenininho, de qualquer jeito mesmo, atrás era uma bagunça, tinha que colocar aquela tela do Meet que colocava as prateleirinhas com o livro, né? Muitas vezes, assim, ó, passando rímel aqui para tampar o cabelo branco, né? Então, a gente precisa começar agora. Como? Com os recursos que você tem, com o que você tem. E o que você tem, mulher, já é ouro, sabe por quê? Porque o seu maior ativo está aqui, ó, aquilo que você estudou, aquilo que você aplicou com os seus clientes. Você não precisa de mais conhecimento, mais um curso, mais um workshop. Você precisa colocar a mão na massa. E isso é ter uma estrutura digital, ok? Então, isso é muito importante. Vamos lá para as 7 perguntas, tá? Gente, aqui, assim, ó, é sim, sim, não, não, tá? Sem meio termo. Ou você tem ou você não tem. Você vai olhar a pergunta e vai pensar, ah, isso aqui eu já fiz mais ou menos. Ah, eu já tentei umas 4 vezes. Não, se você tentou 4 vezes e você não tem, é porque você não tem, tá? Então, tem que ser assim, ó, direto ao ponto, tá? Pegue lá o seu papel e a sua caneta. Agora eu vou dar as regras aqui do nosso webinário de hoje, tá? O número 1, mulher, significa que a resposta é sim. E o não é o 0. Então, você vai pegar um papel e uma caneta, e são 7 perguntas. Aí você vai colocar aqui, ó, de um a 7 seguido aqui. Aí, para a pergunta número 1, você vai colocar 1 se a resposta for sim, e 0 se a resposta for não. E no final você vai somar, tá? Então, não existe meio termo. Ou a estrutura existe de verdade, ou ela não existe, tá? Aqui é uma verdade difícil de engolir, ok, gente? E no final, então, você vai somar e você vai ver exatamente onde está o teu bloqueio, certo? Como é que tá aí, gente? Podemos começar? Animadas? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta é sobre o teu posicionamento. Mulher, você consegue explicar em uma frase o que você vende? Para quem você vende? E o resultado? Qual o resultado da sua entrega? Sem enrolar? Sabe aquela batida no elevador? Você está descendo no elevador com seu marido, seu filho. De repente, entra uma vizinha. Aí ela diz: Ah, eu vi você ontem no vídeo, mas o que você faz mesmo? O que você tá. Você consegue explicar em uma frase? Vamos lá, vamos ter integridade agora. Se você está descendo o elevador desceu, chegou no teto, você não conseguiu explicar, você não tem essa frase. E essa frase ela é fundamental, tá? Então, sim, a pessoa entende na hora, em alguns segundos. Em torno de 7 segundos, tá? Sem precisar de explicação extra. Se você disser assim, ó, eu sou uma fisioterapeuta e eu atendo mulheres que saíram do parto e mulheres que precisam mais qualidade de vida. Você não falou. A pessoa sai do elevador, ela não sabe qual é a sua solução. Ela vai lembrar o quê? Que você é fisioterapeuta, trabalha com grávidas, com mulheres que passaram por uma gestação. A solução ela não sabe. Você entendeu? Ela pode sair achando que é o quê? Ela passou pela gestação, ela teve uma diástase e ela ajuda, então, a mulher a ter a diástase diminuída ou atenuada, ou trabalhar os músculos, né, com respiração para voltar à musculatura. Ou ela pode dizer, não, ela ajuda a mulher a amamentar sem ficar com dor nas costas. Você entende que tem N possibilidades para uma fisioterapeuta que trabalha com mulheres que acabaram de sair da gestação? Por quê? Porque você não disse a dor, você não falou a dor que você resolve. E a dor que resolve tem que ser uma frase curta, tá? Não só a sua profissão, entende? Eu sou advogada e eu trabalho com previdência. Tá, mas e aí? Qual é a sua dor?
Porque assim, mulher, quando o seu espectro de soluções ele está muito abrangente, você não consegue conversar com as pessoas certas. E no digital é uma avenida muito populosa, né? Igual aqui as avenidas próximas onde eu tô. É muita gente andando na rua, é muita gente de carro, é muito ônibus, é muito tudo. E o digital é isso, é muita gente ofertando. É muita fisioterapeuta, é muita médica, muita professora, muita nutricionista ali ofertando. Se você não tiver uma bandeira, um diferencial, e aqui a gente chama de ativo escondido, tá? Eu vou fazer um parágrafo aqui, explicar para vocês o que que é esse ativo escondido. Mulher, cada uma de vocês tem um jeito de fazer a coisa, tá? É um, É uma característica, é algo que pode ser relacionado ao seu jeito de falar, ao seu jeito de entregar o seu conhecimento, tá? É algo que pode estar relacionado à história da sua família, à história da sua jornada profissional, ok? É algo que pode estar relacionado à sua forma de vestir. Vocês já viram aqueles profissionais que do nada aparecem com uma cor de blazer e só usam aquela cor de blazer? Né? É isso. Ou alguém que de repente começa a repetir frases. Todos esses elementos fazem parte de um posicionamento claro. E esses diferenciais, parece frescura, né? Parece que a pessoa está querendo se aparecer, só que não, são elementos que vão chamar a atenção. Numa avenida populosa como é a internet, a pessoa vai aparecer mais. E esse aparecer mais, ele pode ser de uma forma orgânica, né? Com esses elementos, e ele pode ser com tráfego, sim, só que o tráfego hoje está muito caro, mulher. Está muito caro fazer tráfego hoje. Então a gente tem que escolher aquela frase rápida que explica o que você vai entregar, a solução que você vai fazer, tá? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta no chat aí, Anne? Se tiver, me chama, tá? Que eu estou com a tela aberta aqui. Me dê um sim ou não. Podemos ir para a segunda pergunta? Sim. Ficou claro aqui? Pode seguir, Beleza. Vanessa. Sim? Pode seguir. Então, vamos lá. Público. Segunda pergunta. Você tem clareza sobre uma pessoa específica que quer comprar o seu produto? Com dor, desejo, perfil, exatamente é o exemplo que eu dei da mulher grávida. Ok, mas ela é uma mulher grávida que acabou de ter bebê? É uma mulher que já tem uma diástase aí há uns 3, 5 anos? Ela é a sua cliente é um homem que precisa encontrar um sítio, uma chácara num terreno rural, e ele tem esposa, 3 filhos, e ele quer ter 5 cachorros. Quem é o seu cliente? Ou o seu cliente é um investidor que quer comprar cabanas para investimento em áreas rurais e quer colocar no Airbnb? Quem é essa pessoa? Ele é do eixo Rio-São Paulo, é um investidor, é um profissional de alto escalão de, de multinacionais? Quem é o seu cliente? Não, a minha cliente, então, é uma mulher que tem em torno de 45 anos, que engordou na última gestação e ela quer melhorar a aparência do corpo e ela precisa fazer um tratamento estético. Ok, mas o que incomoda mais elas? Essa é a gordura na região do quadril, é na região do braço, antes da menopausa? Não, eu sou uma ginecologista e eu quero ajudar mulheres a encontrarem o equilíbrio das taxas hormonais para terem menos fogachos. Qual é a dor dessa mulher que tem fogacho, que acorda de noite, que começa a ter incontinência urinária? Você conhece a dor, o desejo e o perfil da sua cliente? Diz aí, mulher. Sim, quando o teu conteúdo tem uma pessoa concreta na tua cabeça. Você não pode falar com todo mundo. Do outro lado, eu sei exatamente o perfil de mulher que eu preciso que esteja aqui agora. A mulher que estiver aqui agora e tiver o nosso perfil, ela vai ter uma oportunidade ímpar hoje. Agora, se ela é uma mulher que
É uma mulher que ela tem um escritório e ela de consultoria e ela quer encher a agenda dela, não é para ela, não é para você que quer encher a agenda, tá? Esse trabalho do dia de hoje. Não é para você que já tem 30 produtos na plataforma e quer encontrar um gestor de tráfego. Também não é aqui agora a nossa solução. Ok? Então, esse é exatamente quem é a mulher que eu quero que esteja aqui. E em cima disso, tem todo um trabalho que a gente faz para falar exatamente, porque quem fala com todo mundo, mulher, não fala com ninguém. E nesta avenida populosa, se você fala com todo mundo, você fica boazinha, todo mundo curte, todo mundo comenta, até compartilha, né? Até vira seguidor, só que seguidor não paga boleto, né, gente? Então, você precisa entender quem é exatamente, especificamente, a pessoa pela qual vai se interessar pelo seu produto digital, pela sua entrega digital. Porque aqui a gente está falando de N possibilidades, não é só produto na plataforma, né? Tá? Então, aqui, se não, possivelmente o seu conteúdo está atraindo perfis diferentes e convertendo pouco, tá? Vanessa, Dúvidas aqui? Sim. compartilha a tela com a gente novamente, por favor. Não está compartilhada? Não, dessa segunda pergunta não, a primeira estava. Uhum. Vamos lá, tela. Compartilhar a tela inteira, vai no webinário, apresentação de slides. Agora sim. Essa foi, Ana? Obrigada, Anne. Dúvidas aqui, gente? No chat tem alguma pergunta, Anne? Ou posso seguir para a terceira? Pode seguir. Vamos Agora, lá. entraram duas pessoas depois da primeira pergunta. Acredito que é interessante dar uma recapituladinha. Tá. Uhum. Então, para você que entrou há alguns minutos, nós estamos aqui num webinário com o objetivo de fazer um diagnóstico do seu negócio digital, ok? A ideia é que você saia daqui hoje com clareza total daquilo que está faltando na sua estrutura digital. Eu, no início, fiz uma analogia muito simples com uma casa. Quando você vai morar numa casa, as três partes da casa que você precisa que estejam 100% prontas e funcionando, ainda que não estejam decoradas, é uma cozinha funcional, né? Um banheiro que funcione vaso, pia e chuveiro e um quarto para você dormir, não é? E no digital, essa analogia ela é muito alta, a correlação muito alta, porque ela explica que você não adianta você fazer N fotos corporativas, comprar 5 blazers coloridos, né? Fazer lives 3 vezes por semana, conteúdos diários nos posts, nos Reels, stories todos os dias com a sua rotina, caixinhas, responder caixinha, vamos combinar que dá um trabalho enorme, né? E se você não tem essa estrutura mínima, o seu problema vai continuar ali e você vai cair na zona de exaustão. E feed, live, caixinha, stories e reels vai sugar o teu conhecimento e em um ano, 2 anos, há possibilidade forte de você estar aqui exaustas. Tem alguma mulher exausta aqui? Foi lá no chat. Sim, estou exausta de criar conteúdo, criar e não chegar no lugar nenhum. Então, para isso, nós criamos aqui um quiz rápido, feito ao vivo e a cores, para que você tenha esse diagnóstico. A primeira pergunta, perdoem para quem já ouviu, se o seu, se você, desculpa, sobre o seu posicionamento. A primeira pergunta era se você consegue explicar em uma frase, em poucos segundos, o que você faz, a sua entrega, sem enrolar. É o famoso pitch de elevador, né? Para sim, você coloca o número 1 e para não, você coloca 0, tá? Se puder pegar um papel e caneta, quem chegou depois. A pergunta 2 é se você tem clareza de quem que é a pessoa que vai se interessar, que tem aquela dor específica da solução que você faz, né? Que você proporciona. Então, é a pessoa específica para que ela consiga usufruir do seu resultado, do seu processo, né? Seja numa mentoria, num curso, num e-book, seja lá onde for. A terceira agora pergunta, alinhamos quem chegou ainda há pouco, né? Com quem já estava. Obrigada pela paciência de quem estava. O seu curso, mentoria ou programa tem nome, entrega descrita?
preço definido e uma promessa de transformação clara? E aí, mulher? Sim, ele está estruturado, não é ainda uma ideia no ar, né? Aí você vai colocar o número 1, tá? Então, estamos na terceira pergunta. Você pode ter 2 pontos até agora, ou 3 pontos, se você pode ter 1, 2 ou 3 pontos, se você disse não para uma das 3, né? Então, não aqui é quando aquela mulher ela tem uma ideia na cabeça, mas ela não tem a forma concreta ainda, né? Muitas mulheres chegam para nós assim, eu sou arquiteta, eu faço projetos específicos, tal, eu tenho vontade de criar uma mentoria para recém-graduados em arquitetura, mas não tenho ainda bem o formato, não sei se eu faço 12 encontros, ou 8 encontros, ou 6 encontros, e faço um encontro presencial para encerrar o programa com as apresentações dos projetos. Eu não sei se eu faço online, gravado ou ao vivo, se eu faço uma entrega individual ou coletiva em grupo. Percebam que são N formatos e possibilidades. Se a sua entrega seja de mentoria, ou um programa de acompanhamento, né? Ou um curso online, ou um workshop online, ou um workshop ao vivo. Se não tem nome definido, mas Vanessa, para que nome, né? Bobagem. Você está falando aí que eu não preciso de blazer, que eu não preciso tanto conteúdo solto. Realmente, mas um nome, ele finca uma bandeira, tá? No seu negócio. Quando você diz, eu sou a arquiteta que X, faz N coisas, mas aqui é o meu nome, tá? Quando você coloca um nome determinado, faz toda a diferença, mulher. E aí, ontem nós estávamos aqui em Nova York, eu e 3 amigas, na Starbucks. Uma delas ainda não tinha conhecido uma Starbucks internacional, embora tenha muito no Brasil. E ela foi ali, comprou um café, sentou, pegou o café e disse: que engraçado, não achei grandes coisas. E aí eu fiquei olhando e pensei, daqui vai sair um conteúdo. Porque, gente, o café da Starbucks, ele é um café bom, tal, tem várias ali, tem com caramelo, né, com canela, com creme, sem creme, N coisa. Aí tem os salgados, os cookies que você pode comprar, tal. Mas falando especificamente em cafés, muito provavelmente para algumas que estão aqui, que são admiradoras de café e que sabem o que é um café de qualidade, né, com 85 pontos, que é um café puro, que não te dá azia, gastrite, etc., ao médio e longo prazo, para muitas de vocês, o café do Starbucks vai ser pior do que o café que você faz na cozinha da sua casa. Mas como assim, Vanessa? Você está dizendo que os caras não são bons? Eles são bons, gente, só que eles aprenderam a fazer exatamente isso aqui que eu estou explicando para você. Eles pegaram um café, eles têm N fornecedores, enfim. Ontem, inclusive, eu comprei um café que tem a data do ano que eu nasci. E eles trouxeram o café como core do negócio. E eles criaram uma marca em cima, eles criaram um jargão em cima, um nome em cima, eles criaram um posicionamento. E eles sabem exatamente quem é a pessoa que vai entrar ali interessada. Isso traz uma reflexão para você, mulher, que nem sempre aquilo que já está com uma marca grandiosa, reconhecida no mercado internacional, é melhor do que o que você faz. Mas qual que é a diferença entre o que vende muito e o que vende pouco? É justamente isso. É o ajuste no posicionamento, é o ativo escondido seu que está aí na tua jornada, na tua história, no teu DNA, na tua entrega, naquela vontade que você acorda de manhã para fazer. É isso aí que precisa, trazer da profundidade e colocar para fora. É o teu jeitinho de fazer, que é aquilo que só você faz. Aquilo que as pessoas dizem, mas nossa, ela é boa nisso, né? Nossa, como ela resolveu rápido. Nossa, eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Olha como você tem uma visão diferenciada. É ali que está o teu ativo escondido. Então, aquilo precisa ter um nome. Aquilo precisa ser valorizado, tal qual o Starbucks. Porque muitas vezes o que falta nas mulheres hoje que são empreendedoras, que são guerreiras, que são criadoras de produtos e serviços, é exatamente isso. É esse olhar mais marqueteiro, mais comercial. E aí tem uma coisa aqui, mulher, eu vou fazer um parênteses, que a gente sempre se sabota. O nosso DNA, quem tem mais de 35 anos aqui, tem isso instalado, esse chipzinho da sabotagem dentro da gente.
Sabe por quê? Porque, ai, não posso vender, não vender, ai, imagina eu vender, eu que fiz pós-graduação, gente, eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que pensava, imagina se eu vou para vender de porta em porta, eu que tenho mestrado, eu que tenho um doutorado. Gente, para tudo aqui, eu terminei meu doutorado em 2011. Eu fui para o Rio de Janeiro achando que ia chover emprego na minha cabeça. Por quê? Porque era um ano especificamente daquilo que eu fazia naquela época, 2011, que não era ainda o marketing digital, embora eu já tivesse conhecido o marketing, já era formada em marketing, que é a minha segunda graduação. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, não teve emprego para mim, gente. Ninguém contrata doutor e mestre só porque tem um título bonito na parede. As pessoas contratam você porque você entrega uma solução. E eu não tinha uma solução. A minha solução era genérica demais. Então, eu tive que me desconstruir nesse processo, ok? Tive que tirar sair do pedestal do mestre e doutor, olhar e tá, peraí, mas essa menina aqui que acabou de se formar em nutrição, tá ganhando 20, 30 mil por mês, e eu aqui com 20 anos de universidade, já tinha rodado meio mundo fazendo N coisas, com título de mestre e doutor, e não ganhava 10? Não, peraí, tem alguma coisa errada. A gente precisa desconstruir o nosso ego, mulher. Sai de cima do teu pedestal. Olha para aquilo que é real, aquilo que você tem potencial de fazer. Ah, mas vai levar 3, 4 anos, Vanessa. Vai levar, porque aqui ninguém fala de mentira, tá? Eu não posso prometer que você vai faturar 100 mil reais em 3 meses. Tem gente que fatura rápido, mas eu não posso prometer. O que a gente promete e entrega é a estrutura para você. Eu desafio você encontrar alguém que a gente tenha assumido um contrato, eu e a Natália, e que a gente não tenha entregado tudo que estava previsto no contrato. Eu te desafio. Se você encontrar essa pessoa, a gente vai analisar o processo dela e vai chegar à conclusão que foi ela que mudou, foi ela que não quis mais, foi ela que se sabotou, foi ela que parou de fazer o que fazia parte somente dela. Porque, mulher, por mais que eu te entregue a estrutura que você deve fazer, é você que vai para a sua tela, é você que vai para o seu celular, é você que vai vender o seu produto, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Você que vai contextualizar, que vai entregar, que vai trazer, mostrar a dor para a tua cliente. Olha, se você está com isso aqui, se você tem um filho atleta, você não sabe como lidar com ele acorda desanimado, chega, ele vai, ele treina, ele se esforça, ele fica horas treinando, e 2 dias antes da competição ele começa a ter diarreia, ele começa a ter micose, ele começa a ter problemas na pele, tosse, é o quê? É sabotagem. Então você precisa, mãe, aprender a lidar com seu filho. Temos uma cliente nossa que está aqui ao vivo, a Alexandra. Dá um oizinho aí, Alexandra, para elas. A gente está criando exatamente isso para a Alexandra. Oi, Alexandra está ao vivo com a gente? tô aqui Obrigada. sempre. Obrigada por prestigiar. Então, gente, a Xanda é essa mulher, Alexandra Guizo, que é a profissional que vai ensinar outras mulheres que são mães de atletas. Então, olha que específico que é, gente. A gente está criando um nome para o programa dela, uma entrega descrita, específica, uma promessa de transformação clara. Não é assim, eu trabalho com mães. Mães do quê? De bebê? De adolescente? De adulto? E se for bebê? Qual é a solução? Se a pessoa passa por você e fica 6 meses com você, se for uma mentoria, se for uma mentoria rápida de 4 encontros, qual é a pequena solução que ela vai ter? Se ela sair só com conteúdo, gente, não é uma mentoria, tá? Então, dúvidas aqui na terceira pergunta? O que vocês Isso que acham? você... Vanessa, Sim, Andréia, sou de Guaraniaçu, próximo de Cascavel. Um prazer estar aqui. prazer é meu, Andréia. Agradeço a Deus por poder dar essa palavra com você. De Que bom. fato, isso que você falou é o que a gente não consegue. E isso que você falou sobre entrega é verdade, porque eu comprei vários cursos e as pessoas elas falam, você vai conseguir? Não, existe um tempo. Esse tempo é o processo.
E Uhum. sobre isso que você está falando é fantástico, Vanessa. Inclusive, vou fazer aqui um store, porque tem várias pessoas que não te conhecem e precisam. Ah, E que eu bom, eu ouvi você agradeço. falar muito pouco. Ouvi você falar só um pouquinho, mas eu já consegui colocar o que eu preciso. Então, eu Que bom. agradeço por você estar aqui, Muito tá? obrigada, André. Eu acredito que é um novo começo para mim, porque eu quero fazer. Fico bom, fico muito feliz por isso. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco, André. Desejo Eu, aí que você consiga implementar, né, o que a gente vai fazer. Estamos na pergunta 3 ainda, temos mais 4, e eu acredito que você vai sair daqui com uma visão muito mais clara do que exatamente está faltando para você ter os resultados que você merece. Muito obrigada. amém. Então, mulheres, essa é a pergunta 3, né? E a gente fica muito feliz quando a gente alcança pessoas. Você vê, a Andréa está em São Paulo, né, Andréa? E eu não conheço, Cascavel. Cascavel, interior da nossa Santa e Bela Catarina. Eu também sou de Santa Catarina, tá, Andréa? Eu moro na Palhoça, que fica pertinho de Florianópolis, e a gente fica muito feliz quando nossa narrativa, a nossa fala alcança mulheres que nunca nos viram, né? Que não conhecem nossas famílias, nossos amigos, que não têm nenhum contato. Então, eu estou muito feliz realmente pelo dia de hoje estar podendo falar aqui com você. E a gente fica à disposição, tá, André? Vamos para a pergunta 4, gente? Podemos, Iane? Sim, pode seguir. Então, vamos lá. A gente está em conversa aqui com a Anne, porque às vezes tem perguntinha ali no chat que eu não consigo enxergar, tá? A 4, então, é o seguinte, mulher: quem se interessa pelo seu produto encontra uma página de vendas no ar, sem precisar te chamar no direct para entender como comprar? Ai, 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 né? Agora vem aquele ai, ai, ai. Gente, toda hora eu falo isso. Toda hora eu falo isso. Todo dia eu encontro mulher. Ah, mas eu trabalho com, com lembranças para mães e filhos. Eu tenho uma caixinha com cartas e há uma brincadeira entre mães e filhos para aproximar e causar afinidade, um momento de descontração, né, de conexão, uma entrega de presença, né? E aí você vai entrar no Instagram, o Instagram tá todo bonitinho, né? Cheio de coisinha feita ali no Canva, uma paleta bonitinha, tá ela ali de blazer mostrando o produtinho na mão, né? Vamos segurar aqui um produtinho como se fosse a caixinha de presente, ó, dela, a caixinha com as cartinhas, né? Sorrindo, tá tudo bonitinho. Aí vem uma foto com as cartinhas na mão, ela colocou. Aí você vai olhar, cadê o link de vendas? Como é que eu faço para comprar isso? Ah, daí a gente faz o seguinte, a gente clica no link da bio e não vê nada. A gente entra, arrasta umas 4 vezes para baixo e não vê nenhum post com aquele link saiba mais. Ou clique aqui, né? Ou seja, não tem oferta. Mulher, se você abrir uma loja, tá? Vamos olhar para o passado. Eu sempre gosto de trazer coisas do universo de mulher, né? Abram uma loja, aluguem uma sala topíssima aí no bairro de vocês, tá? E encham a loja de blazer, vamos supor. Uma roupa, camiseta, agasalho, quentinho agora para o inverno, tá? Só. Bota lá uma placa aberta. Vê se você vai vender. Mulher, produto é uma coisa. Oferta é outra coisa. O grande problema das mulheres, eu falo isso há uns 7 anos já, é que não tem oferta. Ah, mas como assim, Vanessa? O que é uma oferta, mulher? Uma oferta é um caminho claro para a mulher poder comprar agora. Se você é uma profissional que tem um serviço e agora, nesse horário, que aí no Brasil é 10h51, né? Eu não puder comprar de vocês agora, você não tem uma estrutura, você não tem uma oferta clara. Vocês entendem? E aí vem aquela, mas espera aí, não, ela não pode comprar daqui a pouco? O problema, mulher, é que daqui a pouco passa, tá? Aí você tá lá, há semanas fazendo conteúdo, poxa, conteúdo caprichado, usando gancho. Tem gente que compra 10 cursos de copywriter, faz tudo bonitinho,
mas não tem o feijão com arroz, que é a oferta. Entendeu? Então, às vezes, acontece da gente precisar coisas específicas e rápidas. Por exemplo, ontem eu precisei, como eu estou aqui viajando, eu precisei de alguém que fosse lá em casa olhar uma tela lá que eu precisei cortar e a tela e a janela ficou sem tela. Eu precisava de ontem isso. Eu tive que colocar no grupo, eu tive que buscar, ligar para alguém daqui, do outro lado do mundo. Por quê? Porque eu não tinha uma empresa que entrega tela de segurança com agilidade. Eu fui para o Google, região onde eu moro, não tinha. E um grande exemplo que eu dou, mulher, é uma coisa que é até engraçada. Eu tinha um escritório, era há 4 anos atrás, era num prédio ali em frente ao Ipo, para quem é da nossa região, né? O supermercado Ipo lá na Pedra Branca. O prédio comercial em frente ao IPA, era o nosso escritório lá. E eu queria trocar de ginecologista. Aí eu fui para o grupo de mulheres da região, que resolve muitos dos nossos problemas, e perguntei, gente, vocês conhecem alguma ginecologista aqui na nossa região, da Pedra Branca, da Palhoça, do Pagani e tal, que parará, 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 daí vem plano de saúde, tal, um perfil, né? Aí uma mulher me chamou no privado, porque ela ficou com vergonha de expor ali. Ela disse, ô Vanessa, o teu negócio não é no edifício Magnólia? Eu falei, sim. Por quê? Ela disse, não tem a doutora que está aí no andar tal, na sala tal. Eu falei, sério que tem uma ginecologista aqui no meu prédio e eu não conheço? Pois é, mulher. Quando eu fui ver, ela simplesmente sentava em cima da minha cabeça, na mesma prumada ali, sabe? Era sala, tipo, a minha era 706, a dela era 806. E eu pensei, como a gente está vivendo num mundo que, ao mesmo tempo que é super globalizado, eu estou aqui nos Estados Unidos podendo falar com vocês de qualquer lugar do mundo, né? Ao mesmo tempo, a gente não conhece o vizinho da nossa porta, a gente não conhece o profissional que pode solucionar o nosso problema hoje. Por quê? Porque as pessoas pensam só na parte técnica. 100% dos cursos de graduação no Brasil formam o técnico. Eu trabalhei 27 anos nos cursos de graduação, com graduação, especialização e mestrado. Eu dei aula nesses cursos, então eu conheço as grades curriculares de todos os cursos, porque eu precisei lidar com eles. Então, ali, gente, não tem empreendedorismo, marketing, não tem vendas online, não tem isso aqui que a gente está fazendo. Agora que começou a surgir alguns cursos online, mas não estão nas grades curriculares obrigatórias das universidades, sejam as públicas ou as privadas. Então, você que tem aqui 20, 30 anos de formada, você se formou naquela época. Ah, você fez enfermagem, você é uma ótima enfermeira, mas você não entende de vendas. Mas eu não preciso vendas, eu sou enfermeira. Sim, porque você precisa se vender. Naquela avenida populosa, quem não sabe se vender, quem acha que vender é bobagem, que vou estar exibida, vão me julgar, vão me chamar de blogueirinha. Então tá, então cruza o braço, mulher, e fica esperando aquela menina que muitas vezes foi sua aluna, foi sua paciente, ela já fez o trabalhinho dela, o feijãozinho dela com arroz bem feitinho, e ela está ganhando 3 vezes mais do que você. É isso que você quer? Não, né? Porque você merece coisa melhor. Você merece ser bem remunerada. Mulher, a gente precisa entender uma coisa que é muito importante. Existe um tripé, tá? Que é um tripé criado por uma pessoa que eu considero muito, que é o Elton Euler. É uma pessoa que trabalha com transformação, desenvolvimento pessoal, e ele criou esse tripé que chama... Aqui na base do tripé tem o seu conhecimento, a sua capacidade, tá? Aqui na base superior tem aquilo que você tem de disposição, né? Ah, eu topo acordar cedo, eu topo dormir 1 hora menos, mesmo que eu tenha 45, 50 anos, eu quero começar no digital, eu quero ter essa liberdade de estar dando uma aula do outro lado do mundo, eu quero estar vendo o meu Pix caindo quando eu estou dormindo, eu quero daqui a 3, 4 anos poder mesclar família e passeios, porque o meu digital já vai estar rodando, o meu produto já vai estar na plataforma, e eu sigo atendendo presencial, mas eu vou crescendo o meu digital. É sobre isso, né? Então, aqui
a capacidade, o que você sabe, o que você estudou, os diplomas que você tem. Aqui em cima, a tua disposição, a tua garra de fazer acontecer. Só que tem uma outra coisa aqui que chama permissão. E aí é um papo que não é para agora, não é meu, não sou especialista nisso, mas lida diretamente com essa coisa de, não vou vender, vou virar blogueira, porque os outros vão falar de mim, que a minha vizinha vai me criticar. Você que escolhe a sua dor. Qual que é o seu difícil, mulher? É o seu difícil não conseguir pagar um boleto? É. É o seu difícil entender que as pessoas vão julgar de você? Se você ficar em casa de chinelo vendo sessão da tarde, vão julgar, tá? Se você vir para cá, entregar o seu conhecimento, aquele conhecimento que você se esforçou, vão falar também, gente, vão falar de todo jeito. Então, escolha o seu difícil, tá? Vamos lá. A questão número 4, é isso? Estamos na 4? Você sabe exatamente o que você vai fazer no próximo mês para gerar vendas, sem precisar improvisar ou tentar algo diferente toda vez? Aqui eu poderia falar mais 1 hora, né? Mais 1 hora, mas a Natália já levantou a bandeira amarela aqui para mim, tá? Então eu não posso me passar muito aqui no tempo. Você sabe, mulher, você tem um negócio que só funciona 100% na tua presença? E aí, quando você não tá, você não vende nada? Isso é um problema, tá? Ou sempre que você quer vender, vou fazer mais um evento presencial. Aí você vai, gasta com aluguel de sala, coffee break, parará, faz a oferta, nada acontece, tá? Então pensa nisso. Se você não tem um processo que é repetível, que é empacotado, uma máquina, um sistema de venda, e não só uma tentativa a cada mês aleatoriamente, ok? Se você não tem isso, você não tem essa estrutura fechada que responde à pergunta número 4. Podemos seguir? Pergunta número 5. Se você parar de postar por 2 semanas, isso aqui é outra, né? Vanessa, a tua tela está compartilhando Ué, não é a apresentação que está aparecendo aqui para nós. o que está aparecendo aí? Ele replicou É a Elizabeth que está apresentando. Ué? Peraí, Elizabeth? Vamos lá. Vamos parar a apresentação e vamos retomar aqui a apresentação. Me digam, mulheres, se estamos ok agora, tá? Compartilhar a tela inteira. Volta aqui. Foi agora? Anne, Natália? Sim, agora sim. Estamos aqui na pergunta 6. É a 5 agora, né? Não, é a Isso. 6, desculpa. Vamos para 6. A 6, é. E aí, me digam, mulheres, se você parar de postar por 2 semanas, tá? O seu produto continua sendo encontrado e comprado? Sim. Por quê? Quando você vai dizer sim para isso aqui? Quando você tiver um funil. O que é um funil? É um caminho, uma jornada que a sua cliente vai poder clicar ali, encontrar você, encontrar uma página de vendas, encontrar um esclarecimento sobre a sua mentoria, qual é a sua promessa, quanto custa, em quanto tempo, se é ao vivo, se é presencial, tá? Então, isso precisa funcionar mesmo sem a sua presença diária. Para isso existem as mídias sociais, para isso existe o marketing digital. Se você usa o marketing digital só como uma vitrine e por trás dele não tem nada, não tem um funil rodando, não tem nada acontecendo ali, se o seu Instagram hoje acabar, sumir, se você for hackeada, você consegue fazer tudo funcionar? A resposta quase sempre é não. Por quê? Porque se o Instagram sai, você não tem nada rodando, você não tem nenhuma integração com outra ferramenta, você não tem lista de leads. O que é lista de leads? É aquela mala direta de antigamente. Você não consegue se relacionar com seus clientes se não for pelo Instagram. Aí para tudo, inclusive as vendas. Tá? Dúvidas aqui ou podemos seguir para 7? Já estamos com 1 hora, né? Sétima. Oi? A Lúcia deixou uma dúvida sobre a pergunta 5. Eu respondi para ela, mas acredito que se quiser voltar um pouquinho ali no slide 5. É esse? Isso. Esse, né? É da página de vendas, Anny? Ou é do... A 5, sobre o que saber fazer no próximo mês, né? Qual é a pergunta da Lúcia?
Não, ela acreditou que a gente estava na pergunta 5, a gente já tinha passado, agora Uhum. acredito que ela já pegou ali. Tá. Seguimos então? Sim, para a pergunta 7. Tá bom. Então já foi aqui que é 6, né? Se você parar, então você não pode ter um negócio que dependa exclusivamente de postagens ou da sua presença diária, né? E presencial também. A 7ª, então, qual que é, mulher? É sobre a sua identidade profissional. Você se comunica no digital como alguém que tem um negócio, com preço, com entrega e posicionamento definidos? Se você ainda se sente tentando ver, eu estou só aqui fazendo um bico no digital, porque, na verdade, o meu salário vem do meu vínculo com a prefeitura. Então, eu estou só aqui testando isso aqui. Normalmente é o ciclo que é íntegro você começar tirando um pé de um negócio que você já tem segurança para depois colocar no outro, né? Porque de alguma fonte de renda você tem que pagar suas contas. A gente super entende isso, né? E você só vai queimar a ponte com aquilo que você já faz hoje quando o outro lado estiver faturando a ponto de você conseguir, né? Ok. Só que o mercado te percebe como referência, não como alguém que está fazendo um bico. Por exemplo, assim, eu precisei fazer um orçamento de um bolo, né, para o aniversário da minha filha, que vai acontecer daqui a uns 3 meses, já estou começando a mexer com isso. Eu faço sempre 3 orçamentos, né? E aí eu queria um bolo muito específico, não é um bolo assim comprado em padaria, né? E me deram sugestões de profissionais e eu recebi 3 sugestões. Com a primeira, ela mandou um PDF todo bonitinho, tá? Com 7 tipos de bolo, o que que dá para fazer, qual que é o preço, como que é a entrega, como que é a taxa, para quantos dias de antecedência, tudo bem claro, bonitinho. A segunda opção, ela mandou tudo muito bem explicadinho, mas ali no WhatsApp. Ela ficou comigo falando uns 20 minutos. E a terceira opção nem respondeu. Foi me responder 7 dias depois. Com quem que eu fechei, gente? Com quem que eu fechei? Com quem vocês fechariam? Com a primeira, que tem um PDF todo organizado e que ela nem precisou praticamente conversar comigo pelo WhatsApp, porque ali já estava tudo que eu queria. Me deu a pensar que ela já está na frente do processo. Vocês entendem que muitas vezes o bolo não é o melhor. Muitas vezes a cobertura e o recheio não é o melhor, não são os melhores, mas é o atendimento, é aquela forma que você tem de ser tratada, e aquilo passa organização, passa seriedade, passa comprometimento. Ok, mulher? Então, se você tem um vínculo com uma instituição pública, enfim, um emprego fixo, você é CLT, você quer vir para o digital, você tem que criar primeiro a sua estrutura. Porque a sua estrutura, você pode continuar ali, mas ela vai passar essa organização. A tua oferta vai estar clara, a tua frase vai estar pronta. E os clientes vão chegando, tá? Então, é isso que acontece com mulheres que têm essa estrutura muito bem feita. Certo? Então, vamos fazer aqui uma recapitulação bem rapidinha das 7 perguntas, tá? A primeira era sobre a frase que vende. Se você tem clareza para quem vende, qual o resultado entrega, sem enrolação. A segunda, se você tem clareza sobre a pessoa específica que vai comprar do seu produto. A dor específica, o desejo específico, o perfil bem definido. A terceira pergunta é sobre o seu curso, a sua mentoria, o seu programa. Ele tem um nome, ele tem uma entrega descrita, ele tem um preço definido, ele tem uma promessa de transformação clara. A quarta pergunta é: quem se interessa pelo seu produto encontra uma página, uma forma de comprar rapidamente, com o link já pode colocar o cartão, ou já vem o QR Code para o Pix, ou ela vai ter que se bater para procurar a forma de comprar de você, se for a sua mentoria, vai ter que ficar ali meia hora, 40 minutos no seu WhatsApp, porque você não tem a coisa organizada, uma explicação para que a cliente compre e torne a decisão de compra rápida, tá? A quinta pergunta: você sabe exatamente o que vai fazer no próximo mês para gerar vendas? Ah, não, eu vou acordar de manhã, eu vou me inspirar. Se eu tiver afim, eu faço um story. Se não, tá tudo certo, tá?
a sexta pergunta. Se você parar de postar, ou se tiver o seu Instagram aqui sumido, hackeado, o seu produto continua sendo encontrado ou você desaparece ali do mercado? Sexta pergunta. Você se comunica no digital como alguém que tem um negócio? Comprometimento, com preço, com entrega e posicionamento definidos, ou aparece ali uma coisa enjambrada, ou mais ou menos, um bico, alguém que não está inteiro no processo, né? Então, mulher, são essas perguntas, tá? Agora você some os seus pontos, ok? E vamos lá para a classificação. São 7 perguntas. Então, para quem respondeu de 0 a 2, a sua estrutura ela não existe, tá? A base ainda não existe. Você tem o conhecimento, mas nenhuma das estruturas que fazem ele vender está instalada, ok? Qualquer esforço de conteúdo que você faça, aquele quinteto repetido, vai continuar gerando curtidas, comentários, seguidores e não vendas, ok? Agora, se você pontuou de 3 a 5, você tem uma estrutura, mas ela está incompleta, ok? Você tem as partes da estrutura, você já caminhou alguma coisinha, já tentou, né? Mas elas estão ainda soltas, não estão conectadas. Falta um elo. E quando um ponto falha, mulher, você sente no resultado do mês inteiro. O problema, então, não é o esforço, é que o sistema está quebrado no meio. Vamos supor, você tem uma página de vendas que você fez lá sozinha, tentou fazer, né, para não gastar, ok, entendemos. Mas essa página de vendas não está no link da bio, a pessoa não tem acesso, você fica esperando o cliente entrar no WhatsApp para você mandar a página, você não faz oferta clara dele colocando o link nos stories. Quando a gente chega nos stories, às vezes tem um link que nem é aquele, acontece muitas vezes, tá? Então, a sua estrutura está incompleta e possivelmente quebrada ao meio, dificultando a sua venda. E a pontuação de 6 a 7, a sua estrutura está em construção, ok? Você já construiu mais do que a maioria, o que falta agora é, então, mais previsibilidade. Falta fazer a estrutura trabalhar com consistência, como uma máquina de vendas, tá? Sem depender da sua presença em tudo, tá? Então, gente, é justamente aqui a etapa 1 do protocolo raiz, que a gente chama, que é a nossa entrega. Você acabou de fazer, então, essa entrega na prática, que é o protocolo raiz, tá? Então, você não precisa descobrir sozinha, mulher. A estrutura é instalada junto com você, e esse é o protocolo raiz, tá? Agora, se isso tudo fez sentido para você, mulher, se isso tudo fez sentido, e você diz, nossa, eu entendi agora o que está faltando, né, para minha estrutura, entendi por que eu estou nesse vucu-vucu, nheco-nheco de conteúdo, live, stories, caixinha, feed, e não saio do lugar, né? Porque o cliente vai para o meu Instagram e eu não aguento mais ficar sentada com a bunda na cadeira respondendo no Instagram, Vanessa, o WhatsApp, desculpa, porque chega 5 clientes por dia, com cada um deles eu fico 1 hora. Claro, gente, porque não tem uma clareza, porque não tem um documento, não tem um PDF, uma carta que explique direitinho, bem explicadinho o que vocês estão se propondo a transformar. E aí vocês têm que explicar tudo do zero. Imagina o tempo perdido. Que tempo para você, mulher? Não é ouro? Quem aqui tem tempo para jogar fora? Tem tempo para ficar de brincadeira, né? Tempo, se for para brincar, a gente vai brincar com os nossos filhos e os nossos netos, né? Não para brincar de fazer negócio, não é, gente? Então, se fez sentido isso para você, mulher, você tem agora uma oportunidade aqui, tá? Qual que é essa oportunidade, mulher? É de você ter a sua estrutura pronta, tá? Temos 2 caminhos aqui. Nós temos um caminho chamado Raiz Experience, que é uma entrega enxuta que nós fazemos, tá? Uma entrega que ela dura de 30 a 45 dias, onde você vai ter a sua primeira estrutura, o beabá, o feijãozinho com arroz, feita por nós, 100% por nós, tá? Você vai ter algumas ações, tem ali umas tarefas para cumprir, sim, tem que mandar a informação, né? Porque nós não temos foto de vocês, nós não temos as cores que vocês gostam. Então, nós vamos conversando, vamos amadurecendo, mas nós fazemos 90% do processo, tá? E a segunda possibilidade é você
caminhar conosco durante 6 meses, que nós chamamos isso de mentoria delas, tá? Então, Raiz Experience é a entrega de 30 a 45 dias. Mentoria delas é uma mentoria que dura 6 meses, onde nós vamos caminhar juntas e vamos construir juntas, a muitas mãos, o seu processo, tá? Você vai ter, no Raiz Experience, você tem a entrega de um produto digital. Na mentoria delas, você tem entrega de 3 produtos digitais. No Raiz Experience, você fica de 30 a 45 dias conosco. Na mentoria delas, você fica 6 meses conosco. Então, são muitas necessidades. Uma, nós temos começo, meio e fim em 45 dias. Temos contrato assinado, bonitinho. Entregamos em 45 dias para você. E depois, se você quiser repetir o ciclo, se você precisar de mais ajuda, a gente volta num outro formato de atendimento, de acompanhamento. E a mentoria é uma entrega um pouco mais longa e ela contempla algumas outras entregas e alguns outros bônus também. Então, mulheres, se isso fez sentido para vocês de alguma forma e vem de encontro com aquilo que você está precisando, você pode chamar agora a Anne, tá? Ela está aqui conosco, nosso comercial, e vai ser muito bom se a gente puder estar com você caminhando. Sabemos com certeza que é o que você precisa agora, tá? Chega de fazer conteúdo por conteúdo, tá? Chega de ficar circulando ali no quinteto fantástico do conteúdo e perdendo tempo. Você já entendeu que você está perdendo tempo, agora é mão na massa e buscar a solução, tá? E também, gente, aqui no chat, a Anne vai colocar um link, tá? É um link para uma aplicação. A aplicação, mulher, não é ainda a hora de passar o cartão, tá? É a hora de você preencher as suas dúvidas e responder um formulário bem rápido que a gente fez ali, para ver se você está no perfil realmente de caminhar conosco. Nós não queremos mulheres que estão sem saber nada do que vão fazer, tá? Ah, eu sou cabeleireira, mas eu não tenho a mínima noção do que eu quero fazer no digital. Aí, mulher, não é o teu momento ainda conosco, tá? Se você chegar, não, eu sou cabeleireira, mas eu quero ensinar mulheres a cortarem cabelos de criança. Vocês são nossos clientes, tá? Então, é isso. Vamos abrir aqui para perguntas. Você tem dúvidas? Eu quero dedicar um tempinho aqui para vocês perguntarem qual é a dificuldade maior de vocês no momento, se vocês têm dúvida, de que maneira que vocês acreditam que a gente poderia ajudá-las com base, né, no que vocês ouviram hoje. Fiquem à vontade, tá bom? Vou dar aí alguns segundos para vocês colocarem alguma pergunta, tá, mulher? E deixa eu falar uma coisa enquanto vocês elaboram aí, se tem pergunta ou não. Essas oportunidades, mulheres, a gente chama, né? Quem tem mais de 40 aí fala que é o cavalo encilhado, né? Algumas mulheres começam a se sabotar quando dizem assim, mas não, é meu aniversário de casamento daqui a 2 meses, então não estou com cabeça agora. Ou, minha filha vai se formar daqui a 5 meses, então eu estou só focada na formatura dela, não consigo pensar em nada. Mulher, o mercado digital prioriza quem toma decisões rápidas, né? Então é importante você não ficar mais perdendo tempo, não ficar mais andando em círculos. E outro ponto muito importante, você não vai chegar aqui, colocar o seu produto no ar, se você tem essa expectativa, esquece, tá? A gente é muito pé no chão aqui. Não pensem que vocês vão lá, vão criar um curso, vão gravar as aulas, vão postar na plataforma e, bum, começa a vender e ficou rica. Não é sobre isso, tá, mulher? Então, por que eu falo que tem que começar logo? Porque se você demorar para começar, contando aqueles 2, 3 meses que você vai estar conosco, né, seja no Raiz ou numa mentoria, tem uma curva de aprendizagem, tem uma adaptação, é uma rotina nova. Eu não sei qual é a rotina de vocês, mas se você tem uma outra ocupação, que é de onde a sua renda hoje vem, você tem ações ali para fazer todos os dias. E aí você vai instalar as ações do digital, com calma, vai começar a se testar. Mas se você não começar agora, você vai entrar em 2017 ainda no ciclo 1. E aí, mulher, 2017, é uma enxurrada de IA que vem novidade. Então, quanto antes você se predispor a começar o processo,
né? Começar a se desafiar, a criar algo que vai dar muito certo, que pode dar muito certo daqui a 3 ou 5 anos. Imagina daqui a 3 ou 5 anos, vocês podendo ter uma renda igual ou superior àquela que vocês têm hoje. E podendo viajar, podendo parar um pouquinho, como eu fiz aqui, vai numa sala, faz um webinário, faz uma mentoria, entrega uma mentoria e vocês voltam para viajar com a sua família. É sobre isso, mulher. E depois que vocês vivem com uma liberdade geográfica e vocês sentem essa coisa de parar de trocar tempo por dinheiro, né? Aquela coisa, eu só trabalho, eu atendo 5 clientes por dia, eu ganho por 5 e acabou. Se eu atender 3, eu ganho por 3. Se eu não atender nenhum, eu ganho por nenhum. Quando isso começa a funcionar, é tão bom porque você olha para o seu conhecimento. Tudo que você estudou, se desafiou, passa a fazer sentido. E não só aquela troca direta entre tempo e dinheiro, tá? Temos algumas perguntas aí ou não, Anny? Oi, Vanessa, aqui no chat não. Tá. Tá. Acabei de abrir aqui o chat, tá. Mulheres, então assim, ó, foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Eu agradeço muito pela Vanessa, 1 hora aí. Fala, Andréia. deixa eu perguntar. Claro. Vanessa, eu queimei a ponte, eu saí do meu CLT, queimei a ponte, Olha, mesmo, muita coragem. E eu tô começando agora. E para você ter uma ideia, o que você me falou aí, você tá fazendo um bico? Não. Não tô fazendo um bico, mas eu não sei aonde eu vou me enquadrar. Já comprei vários cursos, mas eu tenho, por exemplo, para mim fazer uma mentoria sobre CPF, que é coragem, propósito e fé para mulheres. bacana. Então, essa estrutura aí que você me deu agora, eu consegui ter um olhar diferente. Mas também faço afiliado, mas comecei agora. Então, eu tô assim, perdendo 20 coisas ao mesmo tempo. Mas, sim, verdade. Então, Imagina. como eu tenho 47 anos, eu falei, chega de CLT. Eu vou pro digital, mas sem entender muita coisa. E hoje fazem 6 meses que eu tô, mas igual você diz, as pessoas elas falam que se vai vender e vai não sei quanto, nada disso. É um processo. E o processo é doloroso. E para nós que temos acima de 40 anos, mulheres, quando a gente vai para a internet, não é na época digital o nosso. A dificuldade é maior ainda. Então, se nós não tiver uma Vanessa da vida falando pra gente, estamos lascada. E falando a verdade. De que forma? Então, eu vou entrar ali e vou falar com a comercial para me ver qual o valor, aonde que eu me enquadro, para mim aprender. Porque eu acho que eu vou precisar. Acho não. Acho que quem acha não acha nada. Eu vou precisar de você, abençoada. Tá bom, André, eu fico muito feliz, agradeço pela confiança, tá? E realmente é isso. A gente vê essas promessas falsas, né, sendo feitas por aí, e eu vou dizer para você que acontece às vezes. Eu conheci uma pessoa que fazia brigadeiro e ela começou a ensinar a fazer brigadeiro na internet e ela começou a faturar 20, 30, 40, 50 mil vendendo brigadeiro, ensinando a fazer brigadeiro. Só que tem uma pequena diferença. Não era 2026. Era 2015. Entendi. Então, ela não... Mas como? Aí você deve estar pensando assim, tá, mas espera aí, ela ganhava esse dinheiro todo vendendo receita de brigadeiro, mas 2015 já tinha YouTube. No YouTube já tinha receita de brigadeiro. Quem é que não sabe fazer brigadeiro? Até a minha caçula de 8 anos faz. Mas a questão não é que ela ensinava a fazer o brigadeiro. Ela ensinava mulheres a terem um negócio, gerirem o seu negócio de brigadeiros. E criar e vender brigadeiro em escala. Você entende que a coisa não está na operação técnica. Então, Andréia, só que isso em 2026 não acontece mais, porque o tráfego esse ano é muito diferente do que era há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, tinham poucas pessoas, a avenida da internet era muito pouco populosa no Brasil. Hoje tem muito tudo, tem muita Andréia, tem muita Alexandra, tem muita Débora, tem muito especialidades aqui falando. Então, se você não tiver uma organização mínima, você não consegue sair do lugar. E outra coisa, é preciso, André, olhar com verdade para a tua rotina. Por quê? Porque um dos nossos princípios aqui é esse, é a família.
né? Se eu tiver que pirar a cabeça e ficar 15 horas sentada no computador e eu não puder mais almoçar com a minha filha, tomar um café com a minha filha, com as minhas filhas, né, que são 2 em casa ainda, se eu não puder ter um mínimo de qualidade dentro daquilo que eu acredito, isso aqui não está valendo sentido para mim. Entendeu? Sim. Porque é isso que eu acredito. Então, tinha uma galerinha aí, tem uma galerinha de 20 e poucos anos, aqui no coworking que eu tô aqui nos Estados Unidos, tem umas 30 cabeças aqui, tudo gente novinha, de 20 e poucos anos. Essa moçada vai voar. Só que eles não têm família, eles não têm filhos. Então, a nossa agência foi criada justamente para este tipo de mulher, que chega numa agência comum, onde só tem gurizão de 28 anos, e elas não conseguem se relacionar. Eles não conseguem entender que a mulher tem que cuidar da casa, muitas fazem comida todo dia, muitas lavam louça, muitas têm um escritório, muitas têm um trabalho e querem ter os seus negócios digitais. E eu sei por quê, porque eu passei por tudo isso. E ainda, para completar, ainda tive uma filha com 46 anos, né? Que agora eu estou com 54. Então, assim, foram desafios múltiplos, porque a gente precisa conciliar e ter a nossa mínima rotina viável. O que cabe na tua rotina hoje, André? Você tem que dizer. Você vai nos dizer, Vanessa, eu tenho aqui 10 horas por semana. Eu tenho 10 horas por dia para me dedicar para o meu projeto. Não tem como eu te colocar, André, o teu desafio agora. Está aqui a tua estrutura pronta, agora você vai fazer uma live por dia. Se você não tiver horário para fazer live, entendeu? Então, essa humanização do nosso processo fez criar um método que é factível, que é real, que você consegue implementar de verdade. Você só não pode parar. Depois que você pegar a sua estrutura na mão, você só não pode parar. Você tem que ter resiliência para continuar. Tá? Sim. Aí é um papo para outro webinário, mas eu sei que vai ser bom a gente caminhar juntas nas próximas semanas. Ok. Obrigada. Muito obrigada, Andréia.